Pai do Senhor, boa noite. Aqui estou eu mais uma vez trazendo uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Essa palavra, na verdade, já tem um tempinho que Deus me deu e o Senhor me trouxe à memória. E aqui estou para a edificação das nossas almas, amém? Nós possamos inclinar o nosso coração, entender e vivê-la, para que possamos ter o resultado dela em nossas vidas, em nome de Jesus. Em Mateus 6:25, a palavra do Senhor nos diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Olha só que interessante. Nós, na verdade, não podemos acrescentar nada em nossas vidas, nada. Nós acordamos, dormimos, temos o nosso dia pela misericórdia e graça do Senhor sobre nossas vidas. A misericórdia que é o motivo de nós sermos consumidos, a graça que é um favor não merecido, né? E os cuidados de Deus pela misericórdia e graça em nossas vidas, né? E nós não podemos fazer nada. A palavra do Senhor nos diz, sem mim nada podereis fazer. Sem Deus nós não podemos nada. E o Senhor em Salmo 139 diz que Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. A palavra ainda não saiu à boca e Ele já sabe. Ele conhece o nosso andar, né? Conhece o nosso coração. Lá diz, vê se há algum caminho mau em mim e guia minha vida eterna, porque Ele conhece todo o nosso ser e sabe tudo que é bom, o que é ruim, o que procede para a vida, o que procede para a morte. E nós precisamos entregar e entender isso, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E aqui diz que Ele conhece nossa vida, Ele cuida de nós, né? Esse é o privilégio de nós conhecermos a Jesus, o privilégio de andarmos com Deus, conhecer o Criador dos céus e da terra e conhecer a Jesus Cristo, a sua entrega na morte de cruz, pela nossa salvação, por amor das nossas vidas, né? Ao terceiro dia ressuscitou para que nós possamos alcançar a vida eterna, ter uma vida em abundância nessa terra, no céu com o Senhor, né? Nos deixou o Espírito Santo de Deus para que Ele venha trabalhar em todo o nosso ser, nos libertando, transformando, nos fazendo sermos filhos de Deus, né? Trocando as nossas vestes a cada dia pelo sangue do Cordeiro, através do Espírito Santo de Deus, fazendo toda a boa obra em nossas vidas. E assim o Senhor cuida de nós. Esse é o nosso privilégio de conhecer o nosso Deus. Ele cuida do nosso amanhã, Ele cuida, e nós precisamos entender isso, né? Aqui também diz que porque nós nos preocupamos com roupas, né? Coisas do nosso cotidiano, sendo que Ele vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, né? Então olha só como Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, né? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então o Senhor conhece o que precisamos e nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Aqueles que não conhecem a Cristo, saiba que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, confiamos nele, Ele fará o mais em nossas vidas. Ele fará o mais. Em Mateus 6:9 também, a palavra do Senhor nos diz, Mateus 6:6, aqui ó, 6:5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas aqui que eu quero dizer mais um que no 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará.
E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não inclinaram ainda em ouvir falar de Jesus, em ouvir, em querer aceitá-lo como único Senhor e Salvador, né? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, olha só, né? Como o Salmo 139 diz, a palavra de Deus saiu da nossa boca, não chegou à nossa língua, e Ele já sabe o que nós vamos pedir, né? O Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, ali nos ensina a orar o Pai Nosso, né? Então, o Senhor, Ele nos ensina a colocar diante dEle as nossas petições, as nossas necessidades, aquilo que nos aflige, para nós orarmos a Ele. Não precisamos de repetições, não precisamos de estar ali, né, sempre com aquela regra de oração. Não, nós oramos o Pai Nosso e aquilo que está no nosso coração, nós colocamos diante dEle, nossas súplicas, né, diante do Senhor, em oração, e Ele responde, porque Ele é Pai, ele é o nosso Pai, aquele que aceitou como Senhor e Salvador, e se inclinou a ouvir a palavra, se entregar a Ele, Ele tem como filho, a palavra do Senhor nos diz também, em Mateus 7:7, peçam, lhe será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhes pedirem. Olha só, Ele nos tem como filho e nós precisamos entender isso. A gente olha para esse mundo inteiro, quantas pessoas, quantas vidas, e a gente acha que nós estamos passando despercebidos. Mas nós não estamos passando despercebido. Deus, Ele conhece. Muitas pessoas entram em depressão, em angústia, ansiedade, né? Às vezes acaba com a sua própria vida, a família vira um caos, uma perdição, né? Cada um vai para um lado em desespero. Por quê? Porque não conhece a palavra, não conhece esse Deus que tem nós por filho, que cuida de cada um, que conhece o DNA de cada um. Ele conhece a estrutura de cada um, Ele sabe, mesmo aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que não conhecem, Ele sabe. E Ele estende as mãos, a palavra de Deus diz que seus braços não estão encolhidos para que Ele não possa salvar, e os seus ouvidos não estão gravados, não está tampado para que Ele não possa ouvir. Então o Senhor, Ele está pronto, basta reconhecê-lo, basta se submetê-lo, basta se aquebrantar, entendeu? Se arrepender, e se inclinar à palavra dele, que é vida. Se inclinar a Cristo, que é o verbo vivo, que é vida para nossas vidas. Salmo 127, a palavra do Senhor nos diz aqui, olha, se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a sentinela, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem o ama, àqueles a quem Ele ama. Então, olha só, não adianta. Será inútil trabalhar na construção da casa. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão é o nosso trabalho. Se o Senhor não estiver conosco para nos dar o alimento, em vão é acordarmos cedo e correr e ter o alimento. O Senhor é o que edifica, é o Senhor que nos abastece, é o Senhor que cuida, é o Senhor que zela. E eu sempre digo que quando nós estamos na palavra de Deus, na prática dela, aquilo que o Senhor nos abençoa é para sempre. É para sempre. Ele abre uma porta, ela não vai se fechar. Graças a Deus, há 8 anos atrás, minha filha queria uma porta de emprego, trabalhar.
estava querendo trabalhar, era novinha ainda, queria trabalhar, e Deus, nós oramos ao Senhor e oramos a Deus, e Deus preparou uma pessoa, e a pessoa abriu essa porta para ela, né, através de Deus, e ela está lá até hoje. São 8 anos trabalhando para a glória de Deus na mesma empresa. Tem sido bênção para a vida dela. Fez grandes, através desse emprego, ela conquistou muitas coisas. Entendeu? Deus tem abençoado a vida dela através desse emprego, porque Deus colocou ela lá. E a porta vai se fechar quando assim o Senhor permitir. Eu tenho um irmão meu também, que Deus abriu uma porta de emprego para ele, e ele já trabalhou com várias outras coisas. As várias outras coisas se fecharam. Mas o que Deus colocou na mão dele, que foi Deus que colocou na mão dele, pela misericórdia, pelo projeto, o plano de Deus na vida dele, está lá com ele até hoje. O trabalho que Deus colocou na mão dele está lá. São 20 anos que ele trabalha com isso. E está lá, se eu não me engano, 20 anos. E o que veio, porque o que correu, sabe? O correu atrás, se cansou, se fadigou, montou, desabou tudo. Então, porque não veio de Deus, foi do seu próprio esforço, sua própria correria, sabe? Seu próprio braço, sua própria confiança. E não é assim. E aquilo que Deus colocou está lá, ó. É o que abastece a vida dele, a família dele, a casa dele, para a glória de Deus. Então, aquilo é o que eu digo, o que nós corremos, fadigamos, aquilo que sem oração, aquilo sem propósito, sem Deus permitir, que não foi da vontade do Senhor, ele desaba. Acaba desabando aqueles que congregam e tanto aqueles que não conhecem Jesus. Aqueles que congregam, tomam suas decisões próprias, ouvindo a palavra de Deus e não a pratica, vai desabar, vai ser a casa construída na areia. Sim. E aqueles que construíram sua casa na rocha, vai ficar de pé, vai construir, vai ser aquilo que orou e Deus respondeu. Pediu sabedoria e Deus deu, sabe? Buscou o conselho do Senhor e recebeu, porque Deus prepara homens e mulheres que têm a verdade da palavra, que têm uma intimidade, que têm uma vida em Cristo, para falar contigo, para orar contigo. Ele tem palavra de Deus para lhe dar. Entendeu? Então, é isso que acontece. Edifica sua casa sobre a rocha, sobre Jesus. Permita o Senhor, seu guarda de Israel na sua casa. Permita ser o Senhor que guarde, vigia a tua casa. Que guarda os teus. A palavra em Isaías 64, olha só. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. Deus eterno. E olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que coisa linda. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, porque não, né? Fala, mas não ouve. Nenhum ouvido percebeu, muito menos percebe a importância da palavra de Deus, a importância do efeito dela, da prática e ver o resultado. É coisa linda. E é para a eternidade a nossa vida em Cristo. É para ver, cada dia nós vivemos o que Deus tem para nós. Ele nos dá cada dia aquilo que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Porque todos os dias Ele supre a nossa necessidade segundo aquilo que Ele tem para nós. É assim. Não adianta nós termos muito. Ele nos dá o que precisamos, aquilo que supre a nossa necessidade. O Senhor até o dia de hoje, são 26 anos em Cristo. Ele me supre a minha necessidade. Eu trabalhei 1 ou 2 vezes só em comércio, 3 vezes, porque o Senhor se permitiu, porque lá Ele tinha um propósito. Depois Ele me tirou. E o Senhor nunca me deixou faltar nada, absolutamente nada. Tem dias que eu olho para mim do pé à cabeça, eu falo, foi o Senhor, aliás, todos os dias praticamente, o Senhor que me supre. Eu estou vestida daquilo que o Senhor me deu. Preparam pessoas, preparam vidas. E assim 26 anos a minha vida tem sido assim. A gente ora a Deus às vezes em pensamento. Senhor, tem misericórdia de eu olhar, eu desejar. O Senhor já supre, o Senhor prepara. Porque é assim que Ele age na vida daqueles que o buscam, da vida daquele que entrega a sua vida em sincera e com verdade.
reconhecendo que Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Deus, Ele cuida, Ele é Pai. E olhando para Ele com amor, temendo, amá-lo de todo o coração, com todo o entendimento, de todas as suas forças, com toda a sua alma. Entendeu? Amar o Senhor. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Buscai, em Mateus 6,33, a palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu posso declarar que isso é fato, é fato. Eu tenho um testemunho vivo a respeito dessa palavra. Eu passei o vídeo já está ficando longo, mas qualquer dia eu vou dar meu testemunho. Eu busquei ao Senhor de todo o meu coração, e eu busco até os dias de hoje. Eu me inclinei a Deus, entreguei, eu renunciei à minha vida. O Senhor me levou a renunciar. Eu tive experiências e mais experiências em Cristo. Eu sei o que é é buscar o reino de Deus, a sua justiça, a palavra de Deus, e ver ela se cumprir, ver os cuidados de Deus em detalhes, em detalhes. Esse é o Deus que servimos, para a honra e glória do nome dEle. Tenha Ele como Pai, sabe que o nosso Pai do dia a dia, Ele cuida de nós, Ele faz tudo para cuidar de nós, Ele nos ama. Imagine Deus, Deus tem muito mais do que os nossos próprios pais aqui na terra. Ele tem muito mais, Ele vai cuidar muito mais. Nós precisamos nos sentir como um neném recém-nascido nos braços do nosso Pai. E saber que Ele cuida, saber que Ele zela. Descansar nele. Nós precisamos inclinar o nosso coração a isso, nosso entendimento a isso, ter um culto racional. E quando esse é o nosso privilégio, essa é a nossa, nosso maior triunfo, maior vitória, é conhecer Jesus, é conhecer a Escritura, a prática dela. Nós não temos uma vida de tribulação, de desespero. Não, nós descansamos no Senhor, oramos e o nosso Deus nos responde. Diante de todo o seu propósito, diante de todo o seu querer, diante do seu tempo, da sua vontade, Ele nos responde. Amém? Eu agradeço, Senhor, pela essa rica oportunidade que os irmãos recebam, em nome de Jesus.